Olá pessoal, boa tarde. Bom, atendendo ao pedido de um internauta lá do Paraná, o Leonardo, eu vou falar um pouquinho sobre depressão. Na verdade eu tinha falado recentemente já alguma coisa, né, mas isso aqui eu fiz um pouquinho mais específico, né, este vídeo aqui vai ser um pouquinho mais específico, né. Vou ver se eu consigo compactar em 10 minutos, né, falar algumas coisas, né. Então olha, assim, nessa questão aí da depressão, a gente precisa, primeira coisa, ver qual é a causa, né, a origem do problema. Né? Existe algum motivo real, aparente ou não? Tem algum motivo assim que a gente possa detectar assim logo de cara, né? Então, olha, é uma questão espiritual. Se for obsessão crônica, né, de outra vida passada, né, a pessoa tem que esquecer da existência atual, pois terá que resolver, né? Porque o obsessor ele vai ficar cobrando, né? Se aquilo ali for um problema de natureza espiritual, de outra vida passada, então, que eu estou dizendo aqui, né, a pessoa tem que resolver aquilo ali de alguma maneira, né, senão a pessoa vai passar a vida toda atrapalhada, porque o obsessor ou os obsessores, né, eles vão ficar cobrando. E é muito comum o obsessor que foi prejudicado, ele estar com a razão, entende? Então, é uma questão de resgatar. Às vezes o obsessor está reclamando uma coisa e às vezes ele está certo, né, é aí que está o negócio, né. Não é questão do obsessor estar sendo maldoso, né? Ele está cobrando, né? Porque às vezes ele foi prejudicado em uma vida passada. Então, se o problema da depressão for uma obsessão crônica, né? Uma questão espiritual, a pessoa tem que resolver aquilo ali, senão ela vai passar a vida toda atrapalhada, né? Então agora, tem outras causas também, né? A pessoa perdeu algum familiar e não consegue superar a perda. Esse é um outro motivo que pode estar cometendo aquela pessoa, né? Está com problema de depressão, né? Perdeu algum familiar, né? Não consegue superar aquela perda. Pode ser uma questão amorosa, né? Tá certo? Um amor não correspondido, enfim, questão amorosa, isso acontece muito isso daí, né? Então pode ser um problema familiar, né? Pode ser uma questão no ambiente de trabalho, uma questão profissional, né? E tem inúmeras outras causas, né? Tá certo? Então a pessoa às vezes está em frangalhos, né? Tá certo? Detonado, só o pó, né? Com o coração dilacerado, né? Dependendo do que está acontecendo, né? Então a pessoa às vezes está encontrando problemas também de solidão, né? Reflexões sobre sonhos não realizados, né? Enfim, traumas na vida, carências afetivas e sexuais, né? Então é todo um universo de causas, né? Então olha, quanto a expectativas na vida, a pessoa não pode ficar obcecado, né? Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou ser tal coisa, ou eu quero tal coisa, né? Então a minha recomendação é o seguinte, a pessoa deve ser sempre relativo, né? Não pode, é assim, ó. Então, eu vou tentar tal coisa. Se eu não conseguir, paciência. Mas tem gente que fica obcecado em querer ter alguma coisa ou em ser alguma coisa. E às vezes a pessoa não consegue aquilo, né? E termina ficando arrasado, né? Então, olha, alguns sintomas da depressão. Um dos primeiros é quando a pessoa perde a fome. A pessoa não quer se alimentar, né? Pensamentos de tristeza, ficar amargurado, né? Ficar amuado, assim, tem gente que fica amuado, com desânimo, né? Procurar ficar isolado. Tem gente em casos mais extremos que a pessoa fica pensando em suicidar-se, né? Tá certo? Então, olha, o histórico de vida daquela pessoa, então, é a primeira vez que isso está acontecendo, né? É uma coisa recorrente, isso acontece de vez em quando, a pessoa fica depressivo, né? Então, qual a idade da pessoa, né? Às vezes a pessoa é jovem e já apresenta problemas de depressão. Tá certo? Então é preciso analisar o ambiente familiar que aquela pessoa vive, o ambiente profissional, se a pessoa trabalha, lá no emprego da pessoa, como que está o ambiente, né? Tá? Tem gente que tem uma vida calma, outros já têm uma vida agitada, né? Então, precisa estar analisando, é muita coisa para poder pensar, né? Então, olha, a cura, né, a solução para o problema. Então, dependendo do estágio, é recomendável procurar ajuda médica, né, psiquiátrica, ou psicólogo, né? Porque aí, olha, veja bem, ele vai ser aplicado remédios, né, antidepressivos. Então, olha, nesses casos, quando já o estágio já está muito avançado, de depressão, a espiritualidade, recomendar a espiritualidade já não resolve mais, dependendo do estágio, se já está avançado. Então, olha, a gente recomenda a pessoa buscar a espiritualidade como uma situação preventiva, para a pessoa ir se fortalecendo. Tá certo? Quando acontece um problema na vida da pessoa, a pessoa sofre menos, né? É o que eu sempre procuro recomendar, né? Busque a espiritualidade, todos os dias, né? Procure ler alguma coisa, ver um vídeo e tal, né?
Porque quando acontecer, você perder algum familiar ou acontecer um trauma na vida, você sente menos. Todo mundo sente, em maior ou menor grau, né? Esses problemas da vida. Mas se a pessoa está buscando a espiritualidade sempre, a pessoa se fortalece e sofre menos numa situação mais crítica, né? Tá certo? Então, olha, existe o que a gente pode chamar de um estado normal. Aquela pessoa que está bem consigo próprio, né? Tá certo? Então, olha, o ponto ideal, que eu costumo dizer, é a pessoa estar o ponto de equilíbrio, né? Aquele norte espiritual que eu costumo dizer, a pessoa está perto daquele ponto entre a vida material e a vida espiritual. Tá certo? Então, olha, é importante a pessoa conciliar as frustrações pessoais com os êxitos na vida sem ficar revoltado, né? Com raiva, com rancor. Isso é muito difícil. Tá certo? Porque a pessoa fica louca de raiva com os outros quando as pessoas puxam o tapete, assim, de alguma maneira. Tá certo? Passa a perna no namorado, assim, você perdeu a namorada pro cara, o cara te passou a perna, ou no serviço, você foi ludibriado, os outros passaram a perna em você, puxaram o seu tapete. Então a vida é permeada de situações assim, né? Então, olha, a vida é constituída de desafios e superações, né? Tá certo? Então é que nem eu costumo dizer, a pessoa tem que ser muito relativa em tudo na vida. Tá? Ter muita tranquilidade, porque é um jogo pesado, né? Então, ela precisa ver também o processo reencarnatório, existencial da pessoa, né? Como é que tá, né? Como que a pessoa veio para o mundo, né? Tá certo? Então, olha, a Terra é um mundo de provas e expiações, né? Tá certo? Então, a maioria das pessoas já trazem pendências kármicas de outras vidas. Tá certo? É uma coisa complexa, né? Mas a primeira coisa a ser analisada é que a pessoa, a maioria, ó, tá certo? A maioria das pessoas, não todas, né? Mas a maioria das pessoas já trazem pendências kármicas de outras vidas passadas, né? Então, de tempos em tempos, a pessoa leva umas sacudidas aí, né? Tá certo? Por isso que eu falo, fica sempre atento, né? Seja precavido, né? Porque o mundo está cheio de tramóias e tentações, né? Então, os perigos estão por toda parte. Tá certo? Com o passar dos anos, né, a pessoa vai percebendo essa situação aí e tal, né? Então, olha, o processo existencial ele vai acontecer aqui no palco da vida, no decorrer com o passar dos anos, né? Tá certo? Então, olha, quanto à nova era, né? Tá certo? Olha, muitos espíritos ficam aflitos, né? Eles sentem isso, tanto no plano espiritual como aqueles que estão reencarnados aqui, como encarnados, tá certo? Então, por que isso daí? Por que eles ficam aflitos, né? Porque a Terra está passando atualmente por um momento de transição planetária. Tá certo? Quem lida com espiritualidade sabe disso daí. Tá certo? Nós estamos atravessando um momento de transição planetária, né? Então, olha, a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Tá certo? Então nós vamos avançar aí um grau na escala evolutiva dos mundos. Tá certo? Nós estamos, por isso que está muito turbulento, o mundo espiritual está muita turbulência, porque nós estamos passando por esse momento de transição planetária. Isso ainda vai levar alguns séculos, porque muitos espíritos que estão no plano espiritual estão vindo para cá para serem depurados. Aqui no Brasil, até no mundo a gente pode dizer, alguns sintomas, aqui e acolá a gente pega alguns sintomazinhos aí e tal, né? Que nesse caso de microcefalia, esses vírus muito agudos, muito bravos que existem aí. Então, veja, os espíritos estão vindo de lá para cá para se depurarem, né? Esses espíritos sofredores aí, né? Tá certo? É uma depuração, né? Então, é uma época de mudança para uma nova era espiritual. Então, essas turbulências todas, a gente não sabe assim se vai acontecer, o tempo que ainda vai decorrer, até nós começarmos esse alvorecer de uma nova era, tá certo? A gente está percebendo que isso já está acontecendo agora. Agora isso vai se estender por alguns séculos, talvez ainda alguns milênios. A gente não tem uma exatidão nisso daí, né? Mas a gente já começa a perceber isso daí. Quem lida com espiritualidade já está observando isso daí já faz algum tempo, né? Principalmente agora no século XXI. Isso é bem claro agora no século XXI. Tá certo? Então está havendo uma certa depuração, tá certo? Nesse sentido, para nós avançarmos, né? Evoluirmos para um mundo de regeneração, né? Estamos saindo de um mundo de provas e expiações, né? Para evoluirmos. Então essa é uma época muito turbulenta, né? Requer muitos cuidados, né? Tá certo? Boa tarde.